Olá pessoal, que a graça de Deus, o nosso Pai Celestial, esteja com todos vocês, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos para refletirmos na Sagrada Escritura e entendermos o propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa e para a nossa nação. A Sagrada Escritura ensina que as pessoas elas estão tomando decisões erradas porque lhes falta o conhecimento. E não ter o conhecimento de um evangelho verdadeiro, da verdadeira identidade de Deus, do que Ele deseja, do que Ele quer, do que Ele planeja para o povo, para uma nação, para aqueles que confessam o seu nome. Quando não se tem esse conhecimento, as pessoas estão tomando decisões erradas, precipitadas. E nós precisamos ter conhecimento de um evangelho puro, verdadeiro, porque só assim nós vamos entender aquilo que Jesus, nosso Senhor e Salvador, Ele tem nos ensinado na sua palavra. Eu trouxe para vocês uma figura de uma chave. Por quê? Porque é preciso nós entendermos o natural para podermos compreender o espiritual. O que governa uma nação, o que governa um povo, o que governa a igreja, o que governa uma pessoa que declara sua fé em Jesus é o espiritual, é o reino espiritual. Então, por não ter esse conhecimento espiritual do evangelho, das palavras, dos ensinamentos de nosso Senhor, as pessoas estão perecendo. E o profeta, ele falou aqui na palavra que as pessoas estão perecendo, estão morrendo, porque não têm o conhecimento da verdade de Deus. Então veja, eu trouxe essa figura de uma chave para nós entendermos, porque a chave ela nos dá acesso. A chave ela tanto fecha como abre. A chave ela tem o poder de nos dar acesso, tem o poder de proteger a nossa vida, a nossa família e a nossa casa. Então a chave ela é uma forma de termos acesso. E veja, olhe as palavras de nosso Senhor Jesus no Evangelho de Mateus. Eu estava lendo esta passagem e é importante nós entendermos o que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele está falando a nosso respeito, a autoridade que Ele está nos dando. E no livro de Mateus, capítulo 16, o versículo 19, veja as palavras de Jesus. Ele diz: "E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus." Nós precisamos entender a força, o poder e a autoridade que Jesus está dando à sua igreja. O que Jesus está falando não é algo figurado de uma chave. Por isso que eu trouxe a figura desta chave para nós entendermos que a chave ela nos dá o acesso, que a chave ela tem o poder de nos proteger, ela tem o poder de fechar e de abrir. Então, o que Jesus está falando, ele não está falando figuramente de uma chave, mas ele está falando de coisas espirituais que nos dá autoridade para que no seu nome, através da nossa oração, da nossa fé, do nosso conhecimento profundo do evangelho, nós tenhamos autoridade para decretarmos falência a todas as situações levantadas pelo adversário contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa nação. O que Jesus está dizendo é: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você proibir aqui na terra,
será proibido no céu. Aí ele diz: e o que permitir na terra será permitido no céu. O que Jesus está falando é de coisas espirituais. E nós precisamos ler o Evangelho. Olhe, vou dizer uma coisa para você, meus irmãos. Se nós não dedicarmos a nossa vida em ler o Evangelho, em ler a palavra todos os dias, diariamente, nós vamos ser um cristianismo fraco e não vamos ter resistência para permanecermos firmes neste mundo que a cada dia tem se levantado contra a Igreja de Jesus Cristo e tem se levantado para defamar ao nosso Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que muitas nações, por isso que a nação, por isso que cidade, por isso que famílias, por isso que pessoas, elas estão perecendo porque lhe falta o conhecimento espiritual da palavra de Deus, daquilo que Jesus tem ensinado. Veja, Jesus está falando da chave. A chave é o acesso, é a abertura, é o fechamento, é a liberdade e poder espiritual. Sabe o que isso simboliza? Simboliza a passagem para uma nova fase e o poder de controlar o acesso a algo valioso. Por isso que Jesus está falando. Eu estava lendo esta passagem, você pode ler com calma, esta passagem de Mateus 16, e você pode ler do versículo 13 até o 19, que você vai compreender. Por que que Jesus falou esta palavra? Para quem o Senhor falou? Jesus falou justamente para o apóstolo Pedro. Sabe em que ocasião? Nosso Senhor Jesus se reúne com os seus discípulos e lhe faz uma pergunta. O Senhor pergunta para os seus discípulos: o que as pessoas estão dizendo quem eu sou? O que estão falando a meu respeito? E eles responderam: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu é Elias, outro diz que tu é um profeta. E o Senhor Jesus, novamente ele faz uma pergunta para saber verdadeiramente o coração dos seus discípulos, aonde estava a sua visão. O Senhor queria saber dos discípulos deles se a visão deles estava apenas no natural do que eles estavam vivendo naquele momento, porque na verdade Jesus ele quer mostrar através desta palavra, desta passagem, que os nossos olhos espirituais e a nossa mente, o nosso coração tem que estar voltado para todo o ensinamento da Sagrada Escritura, porque se nós não tivermos com a nossa mente voltada, lendo, meditando, refletindo aqui, nós vamos ser engolidos por esse mundo, ser enganados por heresias que estão surgindo dentro das igrejas para afastar principalmente o cristianismo de um evangelho puro, de um evangelho verdadeiro, de uma vida de renúncia. Por isso que o Senhor Jesus, ele nos ensina que nós não podemos nos misturar com esse mundo, nos envolver com esse mundo. A palavra de Deus ensina: não vos conformeis com este mundo. E quando não se lê, não se medita e busca uma visão espiritual para entender os ensinamentos do Senhor, a igreja ela vai se iludindo, sendo enganada por heresias que surgem dentro da própria igreja, e assim vai afastando um povo que Deus o escolheu para morar na eternidade, a se desviar do verdadeiro evangelho e achar que tudo é normal. Então veja que Jesus novamente pergunta aos seus discípulos: e vocês? O que vocês dizem? Quem eu sou? Disse Jesus. Pedro, ele se levanta no meio dos 12. E Pedro diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É esta visão que o Senhor quer que eu e você tenha. Para isso nós temos que dedicarmos a ler a sua palavra, o seu evangelho,
orarmos, estarmos com a nossa visão voltada para o alto, porque o salmista diz, é lá do alto que vem o nosso socorro. O nosso socorro não vem daqui da terra do nosso dia a dia, não. O nosso socorro vem do alto. E a palavra de Deus nos ensina, nos evangelhos, que nós temos que estar voltado para o alto, porque é para o alto que nós vamos para lá morar na eternidade. Jesus disse, eu vou subir, eu vou voltar para junto do meu Pai. Eu vou estar lá no alto, sentado no meu trono, ao lado do Pai. E ele disse, mas eu vou descer, eu vou voltar, porque eu estou indo preparar um lugar para cada um de vocês. E quando eu voltar, quando eu descer, eu vou vir somente buscar vocês para estar comigo, para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Então veja que Pedro, ele se levanta e diz, Senhor, Pedro não esperou ninguém estar respondendo, não. Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E veja a resposta de nosso Senhor. Tudo começa a mudar na vida de Pedro. Pedro se chamava Simão Barjonas. Sabe por quê? Porque o nome dele, Simão Barjonas, era uma pessoa inconstante, era uma pessoa explosiva. Era uma pessoa que vivia no carnal, no natural. E a Bíblia diz lá em Coríntios, que o homem carnal, o homem natural, não pode compreender os planos de Deus. Somente os espirituais que vão entender o propósito da vontade de Deus. E o que tem acontecido nos nossos dias de hoje é que Satanás tem levantado uma heresia dentro da própria igreja para iludir, para enganar o cristianismo, fazendo com que as pessoas não tenham a convivência, o relacionamento diário com a palavra de Deus. Porque se alguém tiver um conhecimento, se alguém tiver um relacionamento diário com a palavra de Deus, os seus olhos carnais serão abertos e ele começar a ter uma visão espiritual do reino de Deus, entender o evangelho e não vai achar que esse mundo, o que tem acontecido é normal, é tudo normal. Nós precisamos voltar nosso coração para Deus, como igreja de Jesus Cristo. A igreja não é quatro paredes, a igreja sou eu e você que tem renunciado à nossa própria vida, nossa própria natureza, para servir a Deus nesse mundo, a qual o apóstolo Paulo diz que esse mundo, ele está tomado pelo maligno. Lá em João está escrito sobre isso. Então veja que Jesus diz, que Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus responde e diz, bem-aventurado, olha aí, feliz, abençoado és tu, Simão Barjonas. A partir de hoje, a chave é uma mudança de fase. É uma mudança de vida. A chave é o acesso ao reino espiritual. A chave é a autoridade para você dizer o não para o pecado. A chave é a autoridade para você fechar a porta para tudo aquilo que te afasta do verdadeiro evangelho. Então Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne. Tá vendo? Tu não revelou a carne. O que tu revelou foi o que o meu Pai te mostrou, é o que está nos céus. A visão de Pedro foi uma visão de um evangelho puro, verdadeiro, né? E a partir daí Jesus diz, a partir de hoje tu não vai se chamar mais Simão Barjonas, tu vai se chamar Pedro, pedra, rocha, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí o Senhor Jesus, ele diz, e eu te darei as chaves
do reino dos céus. E o Senhor disse para Pedro: tudo o que tu proibir, Pedro, aqui na terra, vai ser proibido lá no céu. O que tu permitir, Pedro, aqui na terra, vai ser permitido no céu. Pedro era apenas, naquele momento, uma figura espiritual da igreja de Jesus Cristo. Não estou falando de quatro paredes, não estou falando de alvenaria, eu estou falando do corpo humano, o templo do Espírito Santo. Eu, você, que temos declarado a nossa fé em Jesus. Agora veja que isso é tão sério. Veja, a falta de conhecimento de Deus faz um povo perder a noção do que faz. Você entendeu? A falta do conhecimento de Deus faz um povo, uma família, uma nação, perder a noção daquilo que está fazendo. Esse tempo que nós estamos vivenciando hoje, esse tempo de folia, né? Esse tempo carnavalesco, se você prestar bem atenção, e você sabe disso, você já deve ter visto na tua cidade, você deve ter visto pela televisão, pela rede, que nesse período carnavalesco, a cidade que tem o foco da folia, que é que a autoridade faz? Ele pega um homem, elege aquele homem como o rei Momo, elege aquele homem como o rei Momo, leva a um altar, leva ao púlpito perante a cidade, no início da folia carnavalesca, e ele pega ali, consagra aquele rei Momo como líder daquela cidade durante todos aqueles dias de festas carnavalescas, e eles entregam simbolicamente uma chave, representando a chave da cidade. Sabe o porquê disso? Porque a falta de conhecimento de Deus, do reino espiritual, faz um povo perder a noção do que faz. Então, o que eu estou falando, você já deve ter visto, você sabe quantas cidades do nosso estado que estão na folia já uma semana, no começo desta semana. Não é mais 4 dias, é uma semana. E foram feito isso, uma consagração, e entregue a chave da cidade. Isso é dando poder e autoridade. Agora veja, rei Momo. Quem é o rei Momo? Rei Momo, em primeiro lugar, ele não existe na Bíblia. O rei Momo é uma figura derivada da mitologia grega. E sabe o que isso significa? O que isso representa? O rei Momo é representado, se representa um deus da sátira, do sarcasmo e da folia. Isso é o Deus Momo, a qual a autoridade da nossa cidade pega e entrega uma chave. A partir de hoje, a cidade, esses dias, está entregue ao rei Momo, né? Então, por falta do conhecimento do reino espiritual, a cidade, a nação, está sendo entregue a um principado que começa a dominar na cidade, na nação. Mas olha o que Jesus fala: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que você permitir na terra será permitido no céu. Aí entra eu, entra você, sabe? Que vive um evangelho puro, de você começar a orar, a decretar e a dizer que você não permite, que você não aceita que no reino espiritual o rei Momo venha matar, destruir, enganar as pessoas, achando que é dias de alegria, de felicidade, mas trazendo maldição, destruição sobre a nossa cidade, a nossa terra, a nossa nação e quantos da nossa família, da tua família, que estão envolvidos lá.
nós precisamos nos levantar como cristão verdadeiro, conhecedor do Evangelho, ler a palavra e começarmos a usar desta autoridade. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu. O que você permitir na terra será permitido no céu. É isso, esta é a realidade. Nós temos que abrir nossos olhos para a realidade. Senão, vamos ser um cristianismo que não vamos ter sustentabilidade, viu? O cristianismo hoje precisa ser um cristianismo sustentável. Para sermos um cristianismo sustentável, temos que ler a Bíblia. Temos que ter esse livro aqui, ó. O cristianismo está achando que tudo é normal, tudo conformado. Eu sou de um tempo que, quando eu me converti, o meu desejo ardia para comprar uma Bíblia e ter uma Bíblia. Hoje, uma pessoa aceita Cristo, mas ela não se converte ao Evangelho verdadeiro. Ela se conforma em ter o celular, que no celular tem uma Bíblia digital e pronto. E só usa quando vai no culto, quando usa. Nós precisamos investir a nossa vida aqui, nesta palavra, lermos, refletirmos, meditarmos, porque senão nós não vamos ser um cristianismo que vamos permanecer firme, um cristianismo sustentável. Se não dedicarmos a nossa vida a ler a palavra lá dentro da igreja, lá no púlpito da igreja, lá no altar, vai estar sendo pregado uma heresia, ensinado uma heresia, e você vai estar achando que tudo é normal, porque nós estamos num tempo diferente. Hoje o tempo é diferente. O tempo é diferente hoje. Mas a nossa fé, o Evangelho de Jesus não mudou não, viu? Continua a mesma pureza, a mesma espiritualidade que o Senhor Jesus ele estava ensinando na sua palavra. Então veja, o rei Momo, na mitologia carnavalesca, ele é o filho da noite, o rei da folia e do prazer. Meus queridos irmãos, veja, o rei Momo é representado pelo deus da sarcasmo e da folia. Sabe o que é sarcasmo? É ironia, é deboche. Então está dizendo que o rei Momo, ele é o rei do deboche. Agora veja bem, você tem acompanhado os noticiários na televisão e na rede? Veja, a rede social tem passado muitas notícias que não tem chegado na televisão. Porque a rede social, ela vai na frente. E hoje mesmo eu estava assistindo na rede social o rei Momo aqui se levantando contra os evangélicos. Sabe como? Uma escola de samba no Rio de Janeiro, homenageando o presidente da República. Sabe qual foi o desfile que eles fizeram dos evangélicos? O sarcasmo, a ironia. Pegaram todos os evangélicos, pessoas representando os crentes, com Bíblia na mão, colocaram dentro de uma lata, sabe? Como se fosse uma lata de sardinha. Isso um deboche, uma crítica contra a igreja do Senhor Jesus. Por isso, meus queridos, nós precisamos dedicar a nossa vida a ler esta palavra. Porque a Bíblia está falando, os profetas avisaram, o meu povo perece, o meu povo morre, porque lhe falta o conhecimento. Nós precisamos ser um cristianismo sustentável. Sustentável. E só vamos ser um cristianismo sustentável se nós dedicarmos a ler a Bíblia Sagrada, o Evangelho, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus, as profecias que foram faladas, dita, profetizada pelos profetas passados e pelo profeta vindouro, João, que profetizou lá em Apocalipse tudo que vai acontecer no decorrer do fim desse tempo. Guarde esta palavra no seu coração. Ore comigo agora. Pai,
em nome de Jesus, eu te dou graça, porque a tua palavra abre a nossa mente, a tua palavra abre os nossos olhos espirituais. Senhor, a tua palavra não mudou, continua a mesma, e nós temos sido iludidos com esse mundo, Senhor. Temos se iludido com a nossa rotina do dia a dia e esquecendo de dedicar nossa vida em ler, em meditar, em buscar conhecimento profundo de todos os ensinamentos dos profetas e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que não sejamos pegues de surpresa no dia em que o Senhor despontar nas nuvens para arrebatar o seu povo, a sua igreja. E nós sabemos, Senhor, que nós não subiremos de qualquer jeito. Por isso eu te peço, Senhor, levanta, Senhor, um cristianismo forte, desperta o coração dos cristãos da igreja para se dedicarem a ler, para se dedicarem a renunciar a esse mundo, o pecado, a própria vida. Senhor, nos cubra com o teu sangue, Senhor Jesus. Levanta, Senhor, um muro de proteção sobre todo o cristianismo, sobre todas as famílias, nesta nação, em cada cidade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, coloca a tua mão agora, abençoa esta nação, Senhor. Olha com o teu olhar de misericórdia, de compaixão pela nossa nação, pelas nações do mundo, Senhor, que não têm um conhecimento profundo do Evangelho e estão tomando decisões erradas e atraindo maldição para o nosso povo, para a nossa terra. Pelo poder do nome de Jesus, eu ligo agora, eu permito agora que o céu se manifeste sobre o Brasil, sobre a nação, sobre todas as cidades da nossa nação, trazendo salvação, trazendo libertação, trazendo transformação na vida das pessoas. Que nesse período de folia, Senhor, Satanás não venha ceifar a vida das pessoas, do ser humano, mas que o Senhor se manifeste para que vida se converta lá no meio da folia, em nome de Jesus. Alcança agora, Senhor, a todas as pessoas que estão conectadas conosco, que unem a sua fé junto com a minha. Alcança esta pessoa agora. Se alguém está doente, Pai, eu oro agora e eu declaro, eu permito agora que o Senhor cure esta pessoa que está doente, libertando ela da opressão, da depressão, da ansiedade, de todo o mal, e que todas as famílias agora desta nação e de todas as cidades desta nação, todas as famílias agora, elas recebam a proteção do sangue do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vou deixar com vocês aí o endereço da nossa comunidade cristã, a Casa de Deus, para que você possa ir lá, juntar-se a nós, orarmos pela nossa nação, pela nossa cidade, pela nossa família. E eu vou deixar o endereço da nossa comunidade e os nossos dias de culto, tá bom? Que Deus te abençoe. Até lá, fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Quando tu bota o endereço, tem que deixar um pedacinho, porque senão as pessoas nem veem. Só ver como é que ficou aqui.